quero saber do seu processo criativo mesmo. A gente falou um pouco, mas eu quero me aprofundar um pouco mais nisso, né? Velocidade de produção, como que você começa um processo e fala um pouco disso. Acho que é importante a gente registrar. Olha, cada caso varia. Por exemplo, o Yeshua, quando eu pensei na HQ, ainda no final dos anos 90, existia uma ideia, né? Ah, inclusive, a ideia era fazer um quadrinho grande, né? Ele tem 500 páginas, né? Eu não sabia que chegaria a tanto, mas a ideia era fazer um quadrinho grande, porque a ideia era contar a história dele linearmente, não blocada, como é a própria Bíblia, né? Só que eu fui fazendo esse roteiro aberto. Assim, o que é aberto? Eu tinha uma espinha dorsal para me guiar, né? Mas eu fui criando a história conforme eu fui andando. Então, eu escrevia uma, duas cenas, escrevia mesmo no computador, e aí desenhava. Então, a história foi se construindo, né? Tanto que o fim da história, eu não, embora eu tinha pensado num fim, mas eu não sabia como eu ia trabalhar nisso. Cara, o livro saiu em 2014, né? Contar o final. Houve um caso que é o seguinte: o Yeshua teve uma boa repercussão, foi bem de crítica, estava vendo, é legal. Eu falo dos livros em partes, né, em trilogia, né? E aí, conversando com algumas pessoas que a gente encontrava, as pessoas sempre, quando saiu o primeiro e o segundo volume, as pessoas chegavam e falavam assim: Laudo, o final a gente sabe, o herói morre no fim, e não sei o quê, não sei o quê. E é por aí mesmo. Só que chega uma hora que você escuta tanto que você começa a falar, puta, ela vem de novo, né? A mesma piada, né, de Não sempre. é piada. E aí, cara, por isso que eu estava falando no começo do nosso bate-papo, dessa coisa que eu penso muito em quem vai ler. Eu não lembro como aconteceu isso, mas houve uma determinada situação, numa entrega de um prêmio HQ Mix, eu encontrei com o Sidney Guzman, ele foi a cereja do bolo. O Sidney chegou para mim e falou assim: ô, Lau, gostei muito do Yeshua 2 ali e tal, muito legal, agora vamos ver como é que você vai matar Jesus. A mesma história. Aí, sabe, quando ele falou aquilo, isso que eu falo que foi cereja, porque eu tenho ele como assim, eu fechei a conta com ele, né? Aí eu não lembro como que aconteceu isso, que eu pensei primeiro, eu falei, eu vou tirar o leitor, eu não vou mostrar o Cristo morrendo, não vou Cristo não, eu não curto chamar o Yeshua, o meu personagem, Jesus de Cristo. É O tipo a vida Yeshua, de Brian, né? Do Monty Python. Você eu chamo, descaracteriza para poder ter uma liberdade. Jesus, É. ou Yeshua, né, como é no quadrinho. Mas eu não vou mostrar a crucificação de Jesus. Eu vou trabalhar com a seguinte logística: o leitor sabe que ele está pregado na cruz, mas eu vou tirar ele de lá. Então, que é o que acontece. Depois eu criei a cena. Você tem toda a cena ali dele, algumas partes dele carregando ali o madeiro, né? Pelas ruas, ele chegando lá no Gólgota, e as pessoas pregando ele. Quando levanta ele na cruz, tem uma situação ali, eu tiro o leitor daquilo ali e coloco. A Maria Madalena chega e ela tem uma visão, ela tem uma ampliação de consciência ali, ela vai para um outro lugar. Eu tiro o leitor daquilo e coloco uma outra cena inteira. E essa cena inteira ela ocupa o espaço da crucificação. Quando isso acaba, essa cena que ela está num outro lugar, quando acaba aquele momento, ela volta no momento que ele já morreu e já desceu ele da cruz e está chovendo. Ah, Então, é até uma brincadeira que na época eu falei, olha, eu trabalhei com obviedades aonde o leitor não pode contar para o outro
algo que é tão corriqueiro, que é o quê? Que Jesus morre, você entendeu? Mas ele não é mostrado na história em quadrinho. Quando eu pensei isso até na ocasião, eu lembro que eu conversei com o Omar, que estava finalizando, com a minha esposa e eu com o André Diniz. Eu falei, André, estou com uma ideia aqui que é o seguinte, eu não vou mostrar o Cristo, o Jesus crucificado, eu vou tirar o leitor. Ele falou, puta cara, do cacete. Eu falei, então tá bom. Mas é um risco, você correu um risco grande aí, né? Porque Então, é um a risco. expectativa era alta nesse momento, para essa Então, cena. então, é esse jogo que eu acho interessante, desde que a história, e eu tenho essa ideia, é fazer com o leitor, você entendeu? Porque se eu deixasse o leitor ali naquela sequência da crucificação, eu ia trabalhar com coisa óbvia. E sendo que o que acontece ali com a Madalena é um ponto muito chave da história para o leitor, você entendeu? E é algo que se completa no final da leitura, sabe? E que, inclusive, também havia um dilema. Eu vou mostrar o Jesus ressuscitando, mas tal. Eu usei uma outra coisa ali. Então, essa coisa mais aberta me possibilita a cabeça, sabe? Ah, Ou mas há seja, um caso. para entender, você está falando assim, você não deixa 100%, você está lá produzindo, você tem liberdade para mudar no meio, é isso? Fala aí que Tem eu um te interrompi, desculpa. personagem. Ah. Não, tem mais dois exemplos rapidão. Tem um personagem que eu criei agora, que é o. Agora não. É, já, desde a edição 3, 4 da Menage, que é o Tony Musante. O Tony Musante ele é um malandro, é um malandro no velho sentido, né? Aquele malandro bom, né? O, aquele malandro do Chico Buarque, que habita o centro de São Paulo, ali, a antiga Boca do Lixo, né? E é um personagem inspirado num diretor da Boca do Lixo, que é o Tony Vieira. Ele é Olha. cabeludo, bigodudo, o pessoal fala que é um diretor de pornô chanchado, fazia muito filme de cowboy e tal. O pessoal fala, você se baseou no Belchior. Não, 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 é o Tony Vieira. Falamos, um E aí, parênteses, falamos do Tony Vieira aqui no programa com a Débora Muniz aqui, hein, no Sem Freio. Foi, eu vi. foi. Cara, esses caras me fizeram muito a cabeça, inclusive Olha, com a deficiência do filme deles, sabe? pois é. Então, a ideia é homenagear a Claudette Joubert, né, que foi mulher do Tony Vieira, com essas coisas. Então, é o Tony Vieira, inclusive a pinta desse lado aqui que o Tony tinha, o personagem tem. Então, eu falei, eu vou fazer um personagem assim, assim, tal situação. Aí, desenhando a primeira história dele, que eu não lembro o nome da história, há um determinado que o cara vai buscar o cara ele ganha uma grana de um empresário ligado a um político, ligado alguns pastores evangélicos, né? O personagem, ele estava com uma prostituta e essa prostituta morreu afogada numa piscina. O tema, a homenagem, cada edição ela tem um tema, né? Então, o tema dessa edição era piscina, e cada um trabalha sua história com esse tema. Aí ele tinha que pegar o corpo da prostituta que estava na piscina, para, enfim, né, ele ia limpar a casa ali do cara. Quando ele vai e tira a garota da piscina, ele vê que é uma amiga dele, a Sandrinha Mandiopan. Só quem é velho se lembra da Mandiopan, né? E aí, cara, ela vive, né? Ela é um fantasma e ela entra no corpo dele, né? E aí rola toda uma situação, ela possui ele ali, né? E tem toda uma situação. E aí, quando acaba isso, o Tony vira para ela e fala, pô, por que você fez isso comigo e tal, não sei o que. Ela fala, mas por que você está reclamando? Você já é acostumado com essas coisas, né? Nesse momento, escrevendo o texto da HQ, a legenda da HQ, foi que eu determinei o personagem, você entendeu? Olha, Ou seja, que ele seria um tipo de um médium, entendeu? De um cara com poderes psíquicos. Porque até então ele só era um cara picareta, entendeu? Então, nesse diálogo que eu coloquei ali, já com o roteiro escrito e tal, eu determinei, eu fiz mais
mais uma história com o personagem até o momento, já nesse campo, entendeu? Então, a coisa é meio aberta. Agora, por exemplo, tem um trabalho que eu terminei agora, e deve sair agora, acho que em maio, pela Devir, que é o As Tentações de Santo Antão. É um trabalho que veio da época do Yeshua. Eu trombei com a história do santo na época que eu pesquisava o Yeshua. É uma história onde eu escrevi ela inteirinha. Eu esqueci, eu não deixei brechas para ela foi composta ali com cento e poucas páginas do roteiro. Ela, apesar de ela ter muita imagem, ela é muito alicerçada em texto. Porém, cara, eu estava viajando com o Lilo Parra, que é um roteirista, nós fizemos coisa para Mestre do Terror juntos, tal. E eu estava comentando dessa história. E aí ele viu, no meio da conversa, bicho, me veio uma ideia de mudar o fim. Olha. Tanto que eu comentei com ele já mudando o fim, entendeu? Já contou a história com o novo fim. Eu já contei que o Olha. final mudado. Ele falou, puta, cara, esse final é ótimo. Eu falei, então é isso, entendeu? Agora, embora o roteiro ele está todo determinado, na hora de eu desenhar, eu aumentei a história, porque como, no caso específico, a ideia era fazer um negócio bem contemplativo, o leitor, quando for ler HQ, ele vai ver páginas e páginas de descanso por cena de deserto, porque a história carece isso. Então, é algo que eu, às vezes, quando eu vou trabalhar com outros roteiristas, eu costumo dizer que eu peso muito a minha mão. Se o cara permite liberdade de eu trabalhar no roteiro dele, eu tomo essa licença. Eu não vou mexer na história do cara, no roteiro, em nada. O roteiro é do cara, entendeu? Mas a narrativa é minha, entendeu? Isso era, até eu confesso a você, que era algo meio impensado. Quem trouxe isso para mim, inclusive, foi o Marcati, que a gente. Você usou até você usou uma imagem da nossa HQ lá do Dedos Mágicos no bannerzinho desse nossa entrevista aqui, Sim, né? sim. O Marcati, que eu fiz uma história com ele, um roteiro dele, onde eu não mexi no roteiro do Marcati, mas a narrativa foi toda minha. Isso eu acho muito importante, sabe? Porque não sei se é certo ou se é errado, mas é um caminho. Porque às vezes o pessoal fala, o Alan Moore, né? Ele escreve tudo que o desenhista tem que fazer, tá perfeito. O criador do roteiro, ele tem uma concepção da história. Só que, cara, quem conta a história é o roteirista. Mas visualmente, você vai ver o desenhista primeiro. Então, se Sim. você está trabalhando com um desenhista que tem alguma criatividade, você tem que deixar o cara. Né? É um trabalho em O, conjunto, né? É um trabalho, uma criação em conjunto. Olha, Não eu dá para fiz com o não ser. Marcel Bartolo, que é um grande ilustrador, é um pintor maravilhoso. Nós fizemos o Santo Sangue juntos. E, Maravilhoso, é maravilhoso. É. e estamos trabalhando agora, o Marcel já está quase finalizando, a continuação do Santo Sangue, uma história com o personagem. É uma história que eu já tinha desenhado, começado a desenhar e parei. Eu já tinha feito uma história anterior com o personagem publicado, uma história curta. Mas quando eu passei o roteiro para o Marcel, eu determinei só alguns pontos da história que precisam ser passados. Tinha uma protagonista lá que é uma feiticeira. Eu falei, olha, ela tem que ser isso, porque ela foi inspirada em tal pessoa tal. E falei, e o personagem, ele é assim, assim, assado, e tem um olho claro, azul. Mas faz do jeito que você quiser. E assim, cara, o meu grau de liberdade com o Marcel foi tamanha que eu falei, ó, cara, não precisa nem me mostrar, bicho, vai fazendo. Caramba, olha. Mas ele mostrou página por página, ele fazia questão. Porque assim, cara, se eu não deixar o cara solto, sabe? Há um momento no Santo Sangue, não sei se você leu, que o cara vai entrar numa mata para achar uma figura lá. Aí ele toma um chazinho ali,
e entra numa lá e entra nessa mata. Cara, como é que eu vou explicar textualmente para o Marcel? Não que ele não vai entender, né? Mas como é que eu vou explicar um negócio tão subjetivo que acontece ali para o cara? Então, o que eu peguei? Eu falei, Marcel, aqui é assim, ó, o cara entrou na mata e ele vai ter uma situação que vai acontecer isso, isso, isso. E aí, cara, ele mesmo desenvolveu uma cena ali, uma maravilhosa. Quer dizer, eu não posso ficar cerceando o cara. Então, eu também, como eu gosto de fazer isso, deixar o roteirista me deixar eu livre para fazer a coisa, eu também tenho que deixar o cara desenhar. Então, é, isso é muito importante para mim, assim, né?